Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que para muita gente é de um jeito, para outras pessoas de outro jeito. Ou seja, nós vamos falar sobre ovo caipira e o ovo de granja. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que no preço tem diferença. O caipira é bem mais caro. Mas tem diferença nutricional, biológica, física, química do ovo caipira para o ovo de granja? Algumas pessoas, Antônio, levam muito em consideração a questão da cor da casca, né? Falam que a de casca marrom ou de casca avermelhada é somente caipira e o branco é o de granja. Isso daí é o primeiro mito, né? A cor da casca, ela varia muito em relação ao tipo de galinha. Então, as galinhas de pena branca que vão dar origem aos ovos branca e a galinha de penas vermelhas vão dar origem ao ovo de casca vermelha. Não significa que somente os de casca amarronzada, de casca vermelha, são caipiras e os de granja, eles são da casca branca. Mas tem sim, Antônio, uma pequena diferença, principalmente na cor da gema. A gema do ovo de granja, né, ele acaba sendo um pouco amarelado para o lado do alaranjado e o caipira, ele é mais avermelhado. Isso tudo se deve à questão da quantidade de beta-caroteno, de vitamina A, que tem na sua composição. Essa vitamina A, o beta-caroteno, ele é bom tanto para o sistema imunológico quanto para a visão. Então, a única diferença entre esses dois tipos de ovos é em relação à quantidade de beta-caroteno, que no ovo de caipira, ele tem até 5 vezes mais beta-caroteno do que o de granja. Mas em relação à quantidade proteica, quantidade de gordura, quantidade de caloria, não tem diferença alguma, principalmente em relação à quantidade de caloria. A quantidade de caloria só vai ser diferente em relação ao tamanho, se é um ovo pequeno, médio ou grande. Bom, então a diferença é só o beta-caroteno, que é o que indica a coloração da gema. Exatamente. Em relação à proteína, em relação o restante é tudo igual. É tudo igual. E a outra diferença que a gente pode levar em consideração, não sendo do ovo, mas em relação à galinha, Antônio, é a questão da criação, né? Da alimentação. O ovo de granja, ele é criado realmente em cativeiro e a galinha caipira, ele é criado solto, comendo tudo que é uma alimentação mais rica. Justamente por conta disso, o ovo caipira tem uma quantidade de beta-caroteno maior. O ovo, ele traz bastante benefício, Antônio. E uma substância que ela não é tão conhecida é a colina. A colina a gente encontra na gema do ovo e ela vai tanto favorecer a questão imunológica do organismo, quanto favorecer a questão do fígado. E acaba sendo um mito falar que ovo aumenta o colesterol. Pelo contrário, o ovo ele tem uma quantidade de 212 miligramas de colesterol que não tem aumento nenhum na quantidade do mau colesterol do organismo. Quer dizer que pode comer ovo todo dia? Pode comer ovo todo dia e a quantidade vai depender de cada indivíduo, né? A gente faz um cálculo para ver quantos ovos a pessoa pode ingerir ao longo do dia. Eu tenho uma filha que é incrível, ela come ovo todo dia, faz gemada. Gemada não, ela frita o ovo assim, pica tudo, faz como se fosse, só não põe farinha, mas o ovo todo dia, 2 ovos todo dia. Mas isso é muito bom, ela está no caminho certo, pode falar para ela continuar, porque entendo. O ovo ele traz bastante benefício, tanto em relação ao emagrecimento, questão de pele, sistema imunológico, como eu acabei de falar, formação de cabelo, de unha, de tecido muscular, então ela está muito certa. Então acho que eu vou passar a comer ovo. Tem alguma coisa que mistura para deixar mais bonita assim, melhor? Pode colocar uma farinha de mandioca, fazer uma farofinha que fica muito bom. Todo dia cedo? Todo dia cedo ou no almoço ou jantar, que dá um pouquinho mais de saciedade, não tem problema algum. Pois é, eu me lembro que na época que a gente era estudante e tal, era uma dificuldade desgramada, não tinha dinheiro para comer, era pão com ovo. A combinação também é muito boa, Antônio, porque o pão é um carboidrato e o ovo é uma proteína. Então, a saciedade acaba sendo maior. Se for o pão francês, então, o pão francês ele tem uma quantidade de fibra menor. Quando a gente acrescenta o ovo, seja ele mexido ou cozido, a quantidade de fibra vai aumentar, dando mais saciedade e diminuindo a quantidade de açúcar dessa farinha branca que tem no pão francês. Tá certo.
Pois é, eu comi tanto pão com ovo que teve um dia que a gente queria dormir era no puleiro, sabe? Cuidado para não criar muita pena, né? É verdade, então tá bom. Bom, eu conversei com Carolina Chaveiro da Silva, falamos aí do ovo caipira, a diferença de um para outro, foi muito boa a conversa. Carolina, obrigado e até o próximo. Obrigada, até o próximo, bom dia. Bom dia. E depois do intervalo, você vai ver que o faturamento do setor de máquinas agrícolas deve crescer 15% este ano. E cresce também o desmatamento na região do Cerrado e na Amazônia. Eu volto já.